Olá a todos. O título do trabalho que irei apresentar é Tecnologias no Ensino e na Aprendizagem, Novas Práticas, Novas Teorias. Meu nome é Adriano Rosa da Silva, sou licenciado em Pedagogia, mestre em História Social, mestrando em Educação, possuo MBA em Gestão Escolar, especialização em Design Instrucional, Psicopedagogia e Neurociências aplicadas à aprendizagem. Eu gostaria de ressaltar inicialmente que é uma satisfação poder compartilhar os resultados da minha pesquisa neste congresso. Bom, o tema central do estudo foi destacar algumas contribuições do conhecimento teórico-científico sobre os limites, desafios e possibilidades da utilização das tecnologias na contemporaneidade. Então, o principal objetivo da pesquisa foi investigar, por meio de revisão bibliográfica e abordagem descritiva, qualitativa, o campo educacional nos dias de hoje, sendo esses os procedimentos metodológicos nessa pesquisa em educação. O estudo ele buscou mostrar como a aprendizagem ela é favorecida por meio do adequado uso pedagógico das tecnologias na sala de aula, valorizando o papel do aluno em seu processo de aprendizagem como um protagonista, um autor da sua própria história. Foram levantados apontamentos para caracterizar essa fase de implantação das tecnologias na educação, na sala de aula, com o incremento dos meios digitais, o que influi e continuará influindo sobre os modos de trabalho na escola. A tecnologia acompanha o desenvolvimento da humanidade, estando presente nas diversas ações do homem, isso em diferentes épocas, desde as primeiras formas de comunicação até os dias de hoje. Assim, buscou-se desenvolver e aprofundar um estudo acerca da introdução e incremento das tecnologias estabelecidas no ambiente educacional, concebendo a escola e, mais especificamente, a sala de aula como um campo próprio de análise. Então, analisando a criação de estratégias para o correto uso pedagógico das tecnologias que alteram o processo de ensino na contemporaneidade. Os atuais meios tecnológicos propiciam pensar em situações de aprendizagem novas, onde a figura do professor assume um papel de mediador e facilitador. Não cabe mais pensar no professor palestrante, detentor absoluto do conhecimento, devendo abrir espaço para práticas mais interativas. Então se destacou, para fins de investigação, as implicações acerca das tecnologias disponíveis que permitem a produção, o processamento, o acesso e a propagação de informações, a comunicação entre as pessoas. A pesquisa, então, ela se apoiou no aporte teórico de estudiosos da área. O estudo trata dos conceitos de tecnologia e de educação, que se entrecruzam e perpassam diferentes contextos de utilização das tecnologias digitais, presentes nos processos formativos em diversos âmbitos, sendo o foco de recentes debates nessa área. O conceito de educação ele pode ser entendido como um poderoso instrumento para a formação dos indivíduos,
tem um cunho formativo que se modifica a cada dia, dada a complexidade, né, da dinâmica da vida social. Tanto o professor como o aluno trocam informações, conhecimentos, impressões acerca da realidade e acabam se desenvolvendo conjuntamente. Assim, em um mundo em constante mudança, a educação escolar precisa assumir o papel de formar cidadãos para a complexidade do mundo e dos desafios que ele propõe. Hoje temos ampliação do conceito de educação, devido a essa complexificação da sociedade, da diversificação das atividades educativas, profissionais, né, sociais. Então a gente compreende a educação como um processo macro, abrangente, multifacetado, que opera em diferentes âmbitos da sociedade e de distintas formas. Pensar a educação hoje implica transitar pelas diferentes áreas do conhecimento. As transformações contribuíram para consolidar o entendimento da educação como um fenômeno que se manifesta assim, né, de forma plurifacetada, ocorrendo em muitos lugares, sob várias modalidades. A educação, portanto, é um fenômeno, é um processo sempre em transformação, e é notório que nos encontramos atualmente diante de novas realidades em relação ao conhecimento e à formação. O relacionamento que se estabelece dentro da sala de aula precisa ser de respeito e cooperação, principalmente entre os alunos, para que possam se manifestar, interagir, colaborar uns com os outros. Na atual sociedade dinâmica, as tecnologias transformam numa velocidade cada vez maior o trabalho e a vida cotidiana. Isso exige uma aprendizagem ao longo da vida. Então haverá necessidade de variar estratégias, tanto para motivar o estudante, como para responder aos diferentes ritmos e formas de aprendizagem, pois nem todos aprendem do mesmo modo e no mesmo tempo. Como em uma sala de aula nos deparamos com uma grande diversidade de pessoas, quando o processo de aprendizagem é mediado dialogicamente, no intercâmbio com o outro, possibilita de forma mais concreta a formação de cidadãos mais críticos. A aprendizagem mediada permite ao indivíduo desenvolver habilidade de pensamento, possibilitando ele se tornar independente e autônomo. Observa-se então atualmente a evolução da tecnologia e a expressiva forma como ela faz parte do cotidiano das pessoas, influindo em diferentes âmbitos, incluindo o campo educacional. A tecnologia vem passando por constantes alterações, muitas vezes difíceis de acompanhar, de tão aceleradas e impactantes. Então, quando a gente pensa na definição dada desde a antiguidade, tecnologia é um fazer com significado, um fazer pensado, que tem uma intencionalidade. Tecnologia aponta também para soluções apresentadas para resolver problemas ou demandas sociais, não apenas máquinas e instrumentos. Então a tecnologia pode ser tanto um objeto como sistemas, processos, procedimentos. Então percebe-se cada vez mais o aumento da facilidade de acesso aos recursos tecnológicos, mídias, redes sociais, o que leva estudantes, docentes e as próprias instituições de ensino à maior utilização dessa ferramenta, como a internet, por exemplo. Então a evolução social do homem se confunde com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em determinada época. Hoje, por exemplo, experienciamos o momento da globalização. Então, a evolução das tecnologias utilizadas para fins educativos pode ser dividida em 3 etapas distintas, passando pelo livro impresso, a partir do século XV, o correio, a partir do século XVIII, e os meios eletrônicos, a partir do século XX. O papel das tecnologias, e principalmente das TICs, né, de tecnologias de informação e comunicação, no desenvolvimento da sociedade durante o transcurso histórico,
é acelerar e massificar a disseminação de informações pela sociedade, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Dispositivos, instrumentos tecnológicos foram introduzidos em processos educativos ao longo do tempo, conforme o propósito do ensino e o avanço da tecnologia naquele contexto, com diferentes formas de utilização das tecnologias em determinados momentos históricos. Então, independente do nível de ensino ou da modalidade de educação presencial, à distância, as tecnologias da informação e comunicação nos colocam diante da necessidade de refletir como esses recursos influenciam a educação, o processo ensino-aprendizagem, como as relações pedagógicas se estabelecem e que possibilidades nos são apresentadas a partir dessas novas tecnologias que viabilizaram novas formas de pensar, viver e relacionar. Então, a escola deve ser pensada como um espaço coletivo heterogêneo de encontros que ocorrem em função do convívio entre as pessoas. Então a gente precisa entender e respeitar o fato de que as pessoas são diferentes, agem de forma diferente. Então, pensar isso é importante, porque o incremento em profusão do uso das tecnologias no âmbito educacional confere um papel importante às tecnologias digitais, às práticas inovadoras no processo educacional, ajudando a resolver tarefas novas, desenvolver habilidades, competências voltadas para essa nova dinâmica social, relacional. Então, as tecnologias devem ser utilizadas para valorizar a aprendizagem, incentivar a formação permanente, a pesquisa de informação básica, novas informações, o debate, a discussão, o diálogo, o registro de documentos, a elaboração de trabalhos, a construção da reflexão pessoal, a construção de textos. Mas o excesso de informações nas redes digitais, disponibilizados por um sem número de canais de acesso virtuais, podem muitas vezes levar a uma aquisição de maneira inadequada, reduzindo a qualidade do conhecimento, quando não há um juízo de valor fundamentado. Então o aluno acaba adquirindo um conhecimento que acaba sendo descartável, que logo se apaga, se é esquecido. Então as práticas que impelem os alunos ao trabalho colaborativo, se bem trabalhadas, são importantes. Não somente na escola, mas em diversas situações da vida dos indivíduos, na construção de um aprendizado efetivamente significativo. Então, o cenário atual ele exige a atualização de novas tecnologias, o emprego da inteligência artificial e ainda comportamentos que demandam habilidades que vão muito além do conhecimento técnico. A capacidade de criar pode gerar respostas para os desafios que estão por vir, ao incentivar e destacar a integração das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. Então não se trata apenas de aparelhar as escolas, mas desenvolver competências que atendam às necessidades atuais da nossa sociedade. Por exemplo, a geração que chega hoje à sala de aula busca o uso de recursos tecnológicos para a otimização do próprio aprendizado. Assim, as estratégias de aprendizagem colaborativa com o uso de recursos tecnológicos são aqueles que estimulam o aprendizado entre os pares, por meio do diálogo, da interação, os colocam em relação para pensarem conjuntamente, argumentarem, complementando ações presenciais. Então a sala de aula física não deve ser considerada como o único espaço legítimo de aprendizagem. Isso não se sustenta no mundo atual, na era conectada em rede. Então as ações pedagógicas valorizam a colaboração, criam uma atmosfera fértil para a troca de experiências, presencialmente ou no meio virtual. Compartilhamento de conhecimentos prévios, engajamento, a motivação dos estudantes, isso é importante ser trabalhado. Então o que a gente percebe hoje é que as interações no espaço acadêmico, mediadas pelas tecnologias, têm repercussões na aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes, com suporte provido por redes de comunicação, especialmente a internet. Então, considerando essa dinâmica social e relacional na instituição escolar, as relações que ocorrem na sala de aula devem propiciar o alcance dos objetivos de aprendizagem, o desenvolvimento de todos os sujeitos no processo educativo, tornando a trajetória dos estudantes significativa.
Então exige do professor não só transmitir conteúdos, mas repensar a própria prática, capaz de atender às demandas da sociedade. Então, a partir dessa base, né, teórica, o trabalho no campo educacional necessita ser colaborativo, cooperativo, mediado, tratando-se de um tema que requer um aprofundamento constante, né, sempre relacionado com a prática, conectado com a realidade que é dinâmica e é instável. Então, esse foi o objetivo do trabalho que se pretendeu, né? O que entendíamos por mera tecnologia parece agora, né, limitado, né, quando confrontamos pelo que é proposto, né, pelos autores da pesquisa, né, a razão pela qual somos levados a questionar se o mais importante é achar uma definição ou refletir criticamente sobre o que é tecnologia, seus usos e possibilidades para potencializar o aprendizado. Creio que esse é um resultado mais significativo da pesquisa e eu gostaria muito de agradecer, né, a atenção de todos e a possibilidade de compartilhar esses conhecimentos, né, desenvolvidos na pesquisa, né, tornando o aprendizado realmente mais efetivo com o adequado uso pedagógico dessas tecnologias que nos são disponibilizadas em profusão nos dias de hoje. Muito obrigado, até breve.